Frases motivacionais podem mudar o nosso dia. Agora, você já imaginou eternizar esses tipos de palavra? Isso é possível com uma técnica chamada lettering. E quem vai nos ensinar hoje no Faça Você Mesmo é a Mariana Teixeira. Ela é especialista nesta técnica e diz que é super fácil. Então, anote os materiais. Materiais para fazer a placa decorativa: tinta acrílica, tira de couro fake, aproximadamente 30 centímetros, caneta permanente à base de água, cola universal, régua, lápis, papel, fita adesiva, verniz spray, tesoura, goma laca, pincéis, pote de água, placa de madeira pinos. Mariana, antes de começar, explica para o pessoal de casa o que seria esse lettering. O lettering é basicamente letras decoradas que você vai enfeitando e que não tem uma regra necessária. Diferente da caligrafia, que você tem que seguir uma norma, o lettering ele já é livre. Você decora ele, usa cores, desenhos e outros elementos para transformar e fazer letras diferentes. Mas, por exemplo, a pessoa de casa acha que tem a letra feia. Eu tenho letra feia, hoje em dia, né, com a tecnologia fica muito no computador, aí na hora de escrever sai um pouquinho torto. Essa pessoa pode fazer também? Claro, tem vários truquezinhos que dá para adaptar e a pessoa conseguir fazer em casa. Então já vamos começando aqui ensinando. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente preparar a nossa plaquinha de madeira pinos com a goma laca. Aí você passa uma camada só. E a goma laca serve para hipermeabilizar a madeira e depois a caneta adere melhor na plaquinha. Nesse caso, aqui ele já está com a goma. Já deixei preparado. Quanto tempo para secar? De 12 horas a 24 horas, depende do clima. Tá bom. Aí passou, tá bem sequinha. Aí já pode partir para próxima etapa, que é a pintura. O pessoal de casa acha essa madeira fácil? Acha, qualquer loja de artesanato tem. Tá ok. E agora qual é o próximo passo? Nós vamos fazer a nossa arte. Aqui, as folhas. Primeira coisa que a gente vai fazer, aqui eu tô usando uma madeira de 20 centímetros, mas você pode em casa fazer com uma madeira maior ou até menor. Primeiro passo é a gente pegar o lápis e circular a nossa madeira no papel, para pegar o tamanho dela. E saiu um pouquinho aqui. Você já deixa. Como é que eu vou fazer outro? Tá. Centraliza no papel. Primeiro passo é a gente pegar uma folha de sulfite normal e contornar a nossa madeira. Depois, com a régua, a gente vai medir o meio, que no caso aqui é 10 centímetros. E vai traçar uma linha dividindo o nosso rascunho. E aí na vertical também. E dessa forma já dá para calcular mais ou menos a frase, o tamanho da frase. Frase, nome. Nome, palavras soltas, qualquer coisa. Pronto. Aí com a nossa marcação aqui, a gente vai definir a frase. A frase que eu vou fazer é coisas boas acontecem aqui. Eu sempre gosto de escrever do lado para a gente dividir as letras direitinho. Então, por exemplo, coisas tem 6 letras, aí eu já marco aqui 6. Boas tem 4, acontecem tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 9. 9, né? 3, E aqui tem 4. Então tem umas continhas de matemática. Aí, a gente tem 4 palavras. Então, nós vamos separar coisas boas para colocar numa metade e acontecem aqui para colocar na outra metade. Então, aí, eu vou começar pensando nos desenhos que eu vou fazer. Eu vou começar fazendo 2 formas aleatórias aqui,
As formas pode fazer da sua cabeça mesmo, não tem nenhuma regra específica. Já vou deixar aqui marcadinho, que é onde a gente vai pintar. Aí aqui, eu gosto de fazer no olho mesmo. Mas se você quiser medir, pode medir tipo 1,5 cm, por aí. E a gente vai traçar uma linha. Eu gosto sempre de misturar a letra cursiva com letra bastão. Então, eu começo com a letra bastão. Coisas. A gente vai dividir o C, o O e o I para o lado esquerdo e o S, o A e o S para o lado direito. Aí, aqui eu já medi mais ou menos 1,5 cm e vou começar a fazer a letra normal. Letra bastão normal que a gente aprende na escola. Aí dividimos já aqui os coisas. Aí o boas eu vou fazer com letra cursiva. Então eu vou jogar o B e o O para o lado esquerdo e o A e o S para o lado direito. Você já vai mais pelo olhômetro. Eu já vou pelo olhômetro, mas em casa dá para fazer tudo medindo direitinho que dá certo também. Aí aqui eu vou fazer com a minha caligrafia normal. Com o tempo eu aprendi a fazer assim, mas você pode fazer com a sua letra normal. É só ir com paciência que no fim dá tudo certo. Qualquer coisa tem borracha, apaga, volta, faz de novo. Exatamente. O que não pode é ter medo. Enquanto tá no papel, pode até rasgar o papel. Aqui. Pronto, fiz o boas. Aí o acontece... Vou traçar aqui mais uma linha de base. O acontecem tem nove letras. Então, o T é a letra do meio. Certo. Então, a gente vai centralizar ela bem aqui no risquinho. Aí, a gente vai colocar o ACON de um lado. Sim. Espera aí, errei. Pega a minha borracha. Tá aí no fundinho. Aí a gente vai colocar aqui o ACON de um lado e o E, o C, o E e o M do outro lado. E para finalizar, o aqui, o A e o Q de um lado e o U e o I do outro lado. Com letra cursiva. Com letra cursiva. Eu sempre gosto de finalizar com um risquinho embaixo. Agora, a gente vai dar espessura para as nossas letras. No lettering, a regra básica é quando a gente desce, a gente engrossa o traço. E quando a gente sobe, o traço fica fininho. Então, aí que tá o pulo do gato. Tem uma técnica. Aí o C. O C a gente começa aqui. Então, aqui ele tá subindo, tá fininho. Desceu, a gente engrossa. Então, aí, ó, eu fiz E termina fino também. E termina fino porque sobe. Então, sempre que sobe, o tracinho é fino. Então, aqui a gente já fez uma barriguinha. Aí, o O, a gente sempre começa ele de cima. Então, a gente desce aqui engrossando. E aí, dependendo de como você faz, você vai subir. Mas para o O ficar equilibrado, a gente desce do outro lado também. Certo. Então, algumas letras têm essas informações extras. O S começa aqui fininho, engrossa aqui a barriguinha, aí aqui na união é fininho e depois engrossa de novo. O A, ele fica bem equilibrado com o volume do lado direito. Do lado esquerdo ele fica bem pesado. Então existe uma técnica. Sim. Assim, não tem... Você pode inverter e fazer, tipo, quando você sobe engrossar e quando desce deixar fininho, mas a letra fica meio esquisita. Mas não tem, assim,
regra. A regra básica mesmo é sobe fino e desce grosso. E aqui no Boas a mesma coisa, ó. Tô descendo, vou engrossar aqui só um pouquinho o comecinho do B. Aí sobe fino, desceu grosso aqui na perninha do B. A barriguinha do B engrossa também. Aí o acomtecinho eu vou deixar ele fininho mesmo e vou só engrossar o aqui. Aí não tem regra, você pode, por exemplo, engrossar só as letras cursivas, por exemplo, e deixar a letra bastão em normal mesmo, fininho. Vai pela criatividade da pessoa. Criatividade, gosto. Inclusive, aonde a gente engrossa, pode até deixar vazado, por exemplo, assim. E aí no meio, de repente, fazer algum desenho no meio, ó, é outra forma também. Mas aqui eu vou fazer tudo preenchido mesmo. Pronto. Aí agora a gente vai fazer o desenho das folhagens, que também são bem fáceis de fazer, não tem regra nenhuma. Você pode fazer folhagem, cacto, flor, sol. Aqui eu vou ensinar a fazer 3 tipos de plantinhas diferentes. Eu gosto muito de fazer um raminho, que ele é basicamente o que você faz, é um risco, que você pode fazer aleatório. E aí eu vou puxar um aqui e outro aqui em cima. E aí eu vou puxando as folhinhas. As folhinhas é só um tracinho curvado de um lado, um tracinho curvado do outro. Já fez a folhinha. E vou fazendo isso por todo esse risco que a gente fez. E aí no meio eu gosto de puxar esses risquinhos. Eu faço 2. Começando daqui de cima e levando até... Para fazer a fissura da folha. É, para fazer a fissura da folha. Aí agora vamos fazer o raminho daqui de cima, que é basicamente a mesma coisa. Eu só presto atenção para deixar sempre o mesmo número de folhinhas que teve embaixo e em cima, para ficar harmônico. E agora eu vou fazer uma florzinha aqui. Florzinha bem simples, é uma meia bolinha. Depois a gente vai puxando as pétalas. Pronto. E aqui eu vou fazer tipo uma flor de lótus. Que é a mesma folhinha que a gente fez aqui, a gente só não vai ter a mesma técnica. É, a mesma técnica. É um quadro. A flor de lótus é bem simples também. É só fazer várias folhinhas uma do lado da outra que dá tudo certo. E também puxar os risquinhos para fazer o detalhe das folhinhas. Pronto. Aí agora a gente vai escolher as cores que a gente vai fazer esse fundo. Aqui eu escolhi fazer com terracota e verde. Aí eu deixo anotado para na hora que a gente for passar para a plaquinha não se perder também. Então, mostrando aqui para o pessoal de casa o esboço para poder estar transpassando para madeira Pinus. Para madeira. Aí agora com a nossa tesoura, certo? A gente vai recortar o nosso
esboço. Mariana, você se formou em arquitetura e urbanismo. Sim. Como que foi essa transição de arquitetura e urbanismo para artesanato? Quando eu estava na faculdade, eu comecei a fazer eu conheci o lettering, eu fiz um curso com uma artista que estava muito em alta na época, que era a Marina Viaboni, que ela veio aqui em Campinas. E aí eu me apaixonei, e aí eu montei o meu Instagram como um hobby. E aí, nisso, eu comecei a postar as coisas que eu fazia, que era coisa bem simples, era no papel ainda, nem tinha produto, não tinha nada. E aí, depois disso, as pessoas começaram a me procurar, perguntando se eu personalizava as coisas, eu fiz personalização ao vivo em eventos, então começaram a surgir várias coisas, dei curso, e aí, aí começou a pandemia, e aí deslanchou, aí as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo e eu acabei desistindo da arquitetura. Porque eu sempre gostei assim de ser livre para criar minhas coisas. Sempre gostei muito de pintar desde criança. Artes manuais. Artes manuais. Aí eu acho que as coisas foram encaminhando e aí eu me encontrei. Isso é muito bom. É. E aí tô aqui. Aí agora a gente vai fazer o recorte do esboço. Uhum. A gente vai recortar direitinho em volta aqui do círculo. Então agora, para a gente conseguir passar a arte que a gente desenhou para a plaquinha, a gente vai fazer que nem quando a gente era criança. Vai rabiscar tudo atrás para copiar para a plaquinha. Eu nem lembrava disso. Eu tô falando que é fácil. Muito. Mas a pessoa também pode usar papel carbono. Pode, é que o papel carbono não dá para apagar depois. É mais difícil. Agora, quando é com lápis... Aí, se ficar alguma falhinha, pode passar borracha no na final. Madeira. Depois de passar as canetas, a tinta, se não cobrir tudo, aí o que ficar, a borracha tira. Tinha esquecido dessa técnica, pai do céu. Mas aí você passa o lápis na folha inteira, na parte do Geralmente eu recorte. passo só aonde eu escrevi, mas pode passar na folha inteira também. Aqui acho que tá faltando só aqui. Eu costumo passar só onde eu fiz o desenho, a escrita, porque às vezes é uma coisa muito grande, aí vai ficar cansativo para riscar tudo. Otimiza o tempo. Otimiza o tempo. Que essa mesma técnica a gente usa para passar arte para parede. Então imagina um papel gigante e ter que pintar ele inteiro atrás. Pronto. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é o que está embaixo, que é a pintura. Certo. E aí? E aí nós vamos passar primeiro as formas orgânicas, que é só aqui a barriguinha. Pronto. Aí esse aqui a gente vai deixar de cantinho um pouquinho e a gente vai para a parte da tinta. Já transpassou? Já transpassei aqui, ó, as duas formas. E aí a gente vai começar pintando o verde aqui embaixo. Isso é tinta latex normal? É acrílica. Acrílica? É. Mas pode ser tinta PVA, qualquer tinta de artesanato serve. E aí é só ir pintando aqui no risco mesmo. E eu sempre gosto de dar um acabamento aqui na lateral da madeira, porque como ela é grossinha, aí dá um acabamento bem bonito.
Enquanto o verde seca pra gente fazer a segunda camada, a gente vai fazer o terracota ali em cima. Pronto, agora é só esperar secar pra gente fazer a próxima etapa. E seca rápido? Seca em torno de se tiver frio, uns 20 minutos seca, mas hoje como tá quente, uns 10 minutinhos seca, nem isso. Que aqui, ó, já tá até seco. O pessoal de casa que tá mais apressado pode pegar o ventilador e dar uma passada? Pode. O ventilador, Secador. o secador. É só não colocar muito perto, mas pode. Dicas. E para você que está passando no canal agora, esse é o programa Faça Você Mesmo. Meu nome é Luana Galiza e a gente está aprendendo a gente está ensinando a técnica lettering com a artesã Mariana Teixeira. Então esperamos 10 minutos para secar a tinta e agora a gente vai partir para parte de passar as letras e os desenhos. Aí a gente vai colocar aqui centralizado com o risquinho que a gente passou e vamos começar a passar os desenhos. Nessa parte pode até colocar uma fita durex, uma fita adesiva para não escapar. Eu esqueço que eu quase não uso isso aqui. É só para deixar fixo. Pronto. Aí a gente vai passando todos os desenhos. Vai passando o lápis por cima do desenho já feito. Para não se perder também e no que já passou, você pode fazer com uma caneta também, que aí vai ficar de cores diferentes. Plaquinha dessa dá para vender por quanto? O pessoal aí de casa, o que é? De 40 até 100 reais, depende do tamanho. E da técnica que usou também. Se for uma técnica mais complexa, aí dá para vender até por mais. Essa é uma técnica básica. É uma técnica básica. Pronto, aí depois de passar tudo, é só tirar o fita adesiva. E a nossa plaquinha já tá aqui.
com decalque todo traçado. Aí agora a gente vai usar a nossa caneta de tinta acrílica. Essa caneta é importante, quando vocês comprarem ela, a ponta dela vai vir branca. Para a tinta descer, vocês têm que ficar apertando a pontinha dela. Aí ela vai até descer toda a tinta. Quando você estiver usando essa caneta, não pode apertar de jeito nenhum, que senão ela estoura. Então tem que ir com a mão um pouco delicada para não acontecer nenhuma tragédia. Aí é só a gente pegar a caneta e passar por cima da onde a gente... Agora com a nossa caneta nós vamos só traçando por cima da marcação que a gente fez. Eu vou pôr mais pra cá. É como se fosse quando a gente... É como se fosse passando a canetinha no desenho. Sim. Só que a gente precisa fazer com um pouco mais de delicadeza por causa que essa caneta, se você apertar, ela vaza, mas... Pra não estourar. Pra não estourar. Se você não tiver uma caneta dessa também, pode usar a caneta marcadora de CD que dá certo. Ah, também dá. Só vai dar um acabamento mais rústico, mas dá certo também. Se passar a goma laca direitinho, aí não tem risco da caneta vazar. Certo. Caneta nanquim também dá certo. O segredo é a laca? É. A laca é a mão, né? Não pode... Tem que... Todas as canetas, na verdade, tem que ir com delicadeza, para não errar, mas... Se errar também dá para arrumar. Só lixar aonde você errou que sai. É que cada caneta também vai dar um acabamento diferente. Essa de tinta acrílica é boa porque vai deixar bem pretinho e não vai ficar com aquele aspecto marcado de canetinha. Sim. Vai ficar uniforme e vai ficar mais profissional. A caneta nanquim também dá esse efeito, mas algumas partes ficam marcadas. A de CD pode acontecer de ficar bem marcada, então se for para vender alguma coisa eu não recomendo. Mas se for decoração para sua casa mesmo, não tem problema. E de todas, a que eu acho que dá menos trabalho é essa. Ah, é? É. É porque ela fica uniforme, Ela você fica passa já de uma uniforme. vez. E é uma caneta simples de lidar com ela. Você não precisa tomar muito cuidado. As outras, apesar de dar certo, você já tem que ter Uma destreza maior. É. E essa caneta é fácil de achar? Sim, loja de artesanato tem. Ela é bem popular, essa caneta. Mari, você sempre recebe encomendas de frases motivacionais, de frases personalizadas? Sim, principalmente para dar de presente. Esse tipo de plaquinha eu faço bastante para recém-nascido. Ah, é verdade. Que aí as mães ou tia, madrinha, pede com o nome da criança, do bebê, e pede para fazer desenho do tema do quartinho, safari, dinossauro. Essas coisas de nenê.
Mas eu tenho bastante cliente que pede com frases assim mais motivacionais para decorar a casa, dar de presente. Acabamos. Qual é o próximo passo? Limpar com a borracha. Tá. Ó, Você limpa com a borracha, não tem um risco de borrar, de repente, Precisa- com a tinta? Espera secar. espera secar. Quantos e aí minutinhos? a tinta precisa estar totalmente fosca para a gente estar passando a borracha. Essa tinta seca bem rápido, menos de 5 minutos já dá para passar. Ó. Aqui o texto, que foi o primeiro que eu passei, ficaram algumas manchinhas porque eu usei um grafite um pouco forte. Mas se você usar um grafite 2B ou até B ou H, não vai ficar marcado assim. Vai ficar mais sutil. Aí é só ir passando a borracha mesmo, uma borracha macia e novamente com a mão levinha. Não pode... Sempre delicado. Sempre delicado. A arte do lettering é fácil. Você pode fazer o esboço com um papel e ainda depois passar a borracha depois de pronto. Prontinho. Ai. Pronto. E aí a pessoa pode ter a opção de poder colocar tanto na parede quanto na estante. Sim. Se a madeira for quadradinha, dá até para deixar ela apoiada assim. É que a redonda não para, mas um outro formato de madeira para assim. O processo de fazer é o mesmo. Agora o próximo passo é a gente passar o verniz. Aqui, verniz, tem verniz spray. Verniz spray, pode ser aquele verniz de pincel também, o líquido, mas o spray dá um acabamento melhor. Depois da gente passar o spray, a gente vai para a parte da colagem da alça da nossa placa decorativa. Vou precisar da régua. Não, é só a régua. Aí, eu costumo colocar no olho mesmo, eu uso a régua mais para ver se ela tá centralizada. Mas aí a pessoa pode pegar e colocar a alça do tamanho que quiser. Sim, se quiser a alça mais comprida. Aqui eu tô usando uma alça de 30 centímetros, mas pode ser maior ou até menor. Até ela mais justinha assim, ó, dá certo também. Porque é só uma alcinha para depois pendurar na parede. Eu gosto dela um pouco mais comprida, que eu acho que dá um acabamento melhor. Mas aí é de gosto. Aí eu uso a régua só para ver se elas estão alinhadas aqui no na mesma direção. E aí com o lápis eu faço um pontinho. Eu faço um pontinho bem pequenininho só para me guiar na onde eu vou colar. Pronto. Aí é só a gente pegar a cola. Eu costumo passar mais ou menos 1 centímetro aqui para ficar 1 ou 2 centímetros de cola. Aí é só colocar aqui e segurar um pouquinho.
que logo já fica firme. É só a mesma quantidade de poder colar, né? Não pode pôr muito, senão vaza. Aí é só deixar a nossa plaquinha descansar uns 20 minutos e ela já vai estar pronta para pendurar na parede. Aqui. Então, essa é a técnica do lettering. Mariana, muito obrigada. Eu que agradeço. Passa para o pessoal aí de casa a sua rede social para acompanhar mais os seus trabalhos e até se inspirar. O meu Instagram é @letrasdamari, por lá tem vários vídeos mostrando outros processos, aí é só me seguir por lá e acompanhar também as coleções que eu lanço em datas comemorativas. Muito obrigada. E você, até o próximo Faça Você Mesmo.